Aqui, ó, em Mateus 15, é o capítulo 15 de Mateus. É só para deixar claro, né? É para escolher você. A gente vai estar fazendo um discipulado dessa forma. A gente vai ler, né? Todos podem participar, se quiser. Ó. Vai ler o capítulo 15 de Mateus, vai procurar no capítulo 15 um versículo que te agradou ou que você quer destacar, né? Esse versículo você vai comentar depois que você ler sobre ele, né? Da forma que está escrito na Bíblia ali, você vai ler como está na sua Bíblia e você vai comentar aquele versículo que você escolheu, né? Pode ser mais de um versículo, mas tem que comentar sobre o versículo que você escolher, entendeu? Depois que ler o capítulo 15 todo, é o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar o versículo que eu escolhi, não foi só um não, foi mais de um, e vou comentar depois, né? Eu já fiz a leitura, entendeu? Do capítulo 15, já ouvi também, né, o áudio, o capítulo 15 de Mateus, e agora eu vou fazer, né, o meu comentário e destacar os versículos que eu achei interessante. Dando continuação ao discipulado, né? Eu já cheguei até o 15, né? Quem tiver faltando fazer, né, do começo de Mateus, né? Então pode estar postando do começo, o capítulo 1, escolher um versículo, o capítulo 2, escolher mais um versículo, o capítulo 3, mais outro versículo, até chegar ao 15, para a gente estar, né, acompanhando o passo a passo igual, né? Então no 15 está dizendo aqui, ó, eu destaquei aqui, ó, Mateus 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? Olha só, honrar a Jesus, né? Versículo 9. E em vão me adoram, ó, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tá vendo? Deus não, Jesus está deixando claro, não adorar Jesus, né, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Né? Então, observa novamente, é o que sai, não é o que entra que contamina. Né? E vai mais coisa. 17, versículo 17, né, do capítulo 15. Ó. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e destrói, e depois é lançado em lugar escuro, escurso, né? Em lugar escurso, não é isso? Mas o que sai da boca vem do coração. E isso que contamina o homem, entendeu? Pronto. Versículo 18 que eu li, né? E o 17. Agora o 19, ó. Porque do coração procedem maus desígnios, que são homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, olha só, né? Blasfêmias, né? E outras coisas mais, né? E versículo 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, observa que foi do 17 até o 20, o versículo tudo relacionado, né, o que contamina o homem, né? Então, no versículo 22 agora, e eis que uma mulher cananeia, não é isso? É uma mulher gentil. Cananeia não é judeu, então é gentil. A Bíblia deixa claro. Se não é judeu, é gentil. Então aqui, mas está falando aqui, ó, a cidade dela, e eis que uma mulher cananeia, né, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha só. O versículo 25 vai dizer aqui agora. Ó. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, ó, adorou Jesus, ó, dizendo, Senhor, socorre-me. Ó. Aí no versículo 26, ó, então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só, né? Já deixou um entendimento bem claro aí, né? Os filhos que estão se referindo são judeus, entendeu? Os outros, que são gentios, está se colocando, tipo uma parábola aqui, como cachorrinho. Né? É o que vai ser colocado, ó, versículo 27. Ela, contudo, replicou, entendeu? Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela deixou claro, ela mostrou fé, ela não se sentiu ofendida, né? Sendo comparada a cachorro, né? E cachorro pequeno, que é o cachorrinho, entendeu? E sabendo que os judeus, né? Ela não se ofendeu, sabendo que os judeus são chamados de filho de Deus. Ela não se ofendeu. Ele que é o povo de Israel, que foram circuncidados, né? Chegou até onde chegou, entendeu? Jesus Cristo veio resgatar esse povo na religiosidade. Até o começo aí, religiosidade, lavar a mão é coisa de homem, religiosidade, adorar em vão é religiosidade. Então, está deixando mais claro aqui, ó, versículo 27, né? Ela contudo replicou, e aí, né? Mesmo assim, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? Sendo que o povo, que é os filhos de Israel, os filhos de Deus, no caso, né? O povo de Israel, os judeus, né?
né? São os donos, no caso, né? E as migalhas que caem deles, né? Aqueles que estão ali embaixo, perto, que são os cachorrinhos, comem, não deixa de comer também. Então ela queria a cura para a filha dela, nesse sentido aí. Entendeu? Que usando a fé, ela também pode usar a fé e pedir a Deus a cura para a filha dela. É nesse sentido. Então, lhe disse Jesus, ó, mulher, grande é a tua fé, tá vendo? Faça-se contigo como queres. Ó, ele aceitou a adoração dela, né? E também aceitou o pedido, né? Ela o adorou, ele aceitou a adoração e também aceitou o pedido. Desde em aquele momento, sua filha ficou sã. Pronto, é a Bíblia João Ferreira de Almeida, né? Tá offline. Aqui vem embaixo o meu comentário. Jesus deixou claro para os religiosos, sem batismo, o coração fica longe dele para o adorar. Jesus deixou claro para os templistas religiosos o que contamina o homem não é a comida ou sujeira que entra pela boca, e sim o que sai da boca, né? Porque sai do coração, os maus desígnios, né? Jesus foi enviado no ID, né? O ID, é por isso que ele foi enviado, igual nós, né? A gente é enviado também no ID, né? Para salvar os judeus, mas a mulher gentil, né? Adorou, Canadera, gentil, adorou Senhor Jesus, adorou, né? Senhor Jesus, a princípio, não aceitou, mas a mulher se humilhou, mostrando fé nele, então Jesus aceitou a adoração, abençoando também e curando sua filha. É assim que eu resumo e fecho meu comentário. Mateus 15. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia.
Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã.